tarde, gente. A paz do Senhor para cada um de vocês. Eu quero falar um pouco nessa tarde para você que já passou experiência com Deus, né? Eu queria falar um pouco de experiência, né, que eu passei com o meu Salvador Jesus Cristo, né? É sobre casal, irmã, né? Nesses últimos dias a gente tem passado, eu tenho visto muita história sobre casal, né? Muitas vezes as irmãs, os irmãos, eu tenho visto, eu tenho aconselhado, né? Pessoas que têm se separado, outros que estão pensando em separar, mas a separação, aleluia, glória a Deus, é só porque as pessoas permitem e não sabem ter um comportamento, né, diante dos seus esposos. Uma vez, irmã, eu conversando com a pessoa, aleluia, glória a Deus, eu vivia trabalhando na beira de uma pista, vendendo cachorro quente. E ali chegou um homem uma vez numa moto e ele falou assim para mim. Pediu que eu botasse um lanche para ele. E aquele homem ali, desesperado, nervoso, e eu perguntava assim para ele: Você tem algum problema, meu amigo? Ele fazia: Não, irmão, a senhora é crente. Eu digo: Graças a Deus, né? Sou salvo em Cristo Jesus. Né? Aí ele falava assim: Não, minha irmã, é porque eu também um dia já fui, já servi a esse Deus, mas hoje eu me separei do meu Salvador Jesus Cristo. Eu digo: Mas o que levou você à separação? Ele falava assim: Irmã, Deus me deu muito livramento nessa moto a qual eu trabalho com ela. Eu já capotei com essa moto já abriu-se toda, mas o meu Salvador Jesus Cristo, mesmo sem eu servi-lo, né? Ele não deixou que eu levasse um arranhão. E é raro, né? A pessoa levar um acidente, né? Capotar no meio de uma pista, né? Passar de um cercado para o outro e não levar um arranhão. Isso só a mão do nosso Pai para nos livrar, não é isso? E eu dizia para ele: Mas o que levou você a se separar daquele que te criou, aquele que te ajudou, continua te dando livramento até hoje? Ele fez a separação da minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes ela conversava comigo, eu não conseguia entender a minha esposa, nem ela conseguia me entender. E ela terminou saindo de casa, né? Por causa dessa situação e por causa também de uma calúnia que a sobrinha dela fez e ela não acreditou em mim. Aleluia, né? Glória seja dado o nome de Jesus. E eu dizia para ele: Aonde a sua esposa se encontra agora? Ele dizia: Ela está na casa de um parente delas. Eu digo: E por que você não procura a sua esposa? Pede perdão para ela e tenta se, aleluia, glória a Deus, né? Fazer diferente do que você já fez até hoje. Mas ele fez: Mas irmã, eu não fiz nada, eu não mandei ela embora, eu dei de tudo a ela, mas foi ela que saiu de casa. Eu digo: Por ela ter saído de casa, você faça a sua parte, você ama a sua esposa. Ele: Com todas as minhas forças, irmão. Aí ele: Tá bom, irmão, eu vou tentar fazer o que a senhora falou. Irmão, na outra semana seguinte, aquele homem chegou aonde eu estava novamente, ele estava desempregado. E ele chegava perto de mim e dizia já assim para mim: Paz do Senhor, irmão. Eu dizia: Ô glória. Eu dizia: Amém, meu amado. Ele fez assim: Eu aceitei Jesus. Eu digo: Mas que coisa linda. Mas também eu fiz o que a senhora falou. Eu digo: O que foi que você fez? Eu procurei a minha esposa. Eu pedi perdão à minha esposa, ela voltou para casa, agora a gente estamos se entendendo melhor, a gente estamos parando para conversar, a gente temos caminhado para a igreja e nós dois se voltou para a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu digo: Você está vendo, só basta um pouco de boa vontade e que um pare para escutar o outro, né? Aleluia, glória a Deus, né? E eu louvo a Deus por esse homem, né? Através de uma palavra, o Espírito Santo, ele foi ao coração e eles começaram a se entender. Quando um falava, o outro parava para escutar, né? Quando um dizia assim: Você não pode ir para aquele lugar, o outro não ia brigar nem discutir, mas ele ia dizer: Tudo bem. E continuava, né? Aleluia, glória ali na presença, porque uma mulher sábia e um homem sábio, né? Ele vai viver o seu casamento saudável, no equilíbrio, dentro da vontade do meu Salvador Jesus Cristo. Outra vez, irmão, outra experiência que eu passei. Uma irmã chegou na minha casa, a gente costumava sair para visitá-los lá. E eu dizia para minha irmã: Para a semana a gente vai visitar tal irmã. E ela dizia: Não, a gente não pode ir na casa daquela irmã, porque aquela irmã, o marido dela não quer que ninguém chegue na casa dela. Eu disse: Mas por quê? Ela falou: Eu fui lá e ele me expulsou de lá. E eu dizia: Mas irmã, a gente vai para outro lugar.
Mas quando foi à noite, o meu Senhor, ele falava comigo e dizia, você vai fazer uma visita a ela, que ela está afastada da minha presença e você vai levar uma palavra para minha filha. E eu digo, mas Jesus, o esposo dela, não quer que vá alguém na casa dela. Mas mesmo assim eu escutei a voz de Deus e fui na casa daquela irmã. Chegou no dia de manhã, bati na porta dela, o esposo não estava em casa, e eu chegando lá, ela me recebeu, pediu que eu entrasse, eu entrei. E o esposo dela trabalhava do outro lado e eu não sabia. E ele veio, irmão, por trás de casa, ficou pela porta da cozinha, escutando o que eu ia falar na casa daquela irmã. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. E eu chegando na casa daquela irmã, eu dizia, irmã, eu vim aqui falar um pouco, né, do amor de Deus para a senhora. E aquela irmã, ela não pensou duas vezes, já foi falando mal do esposo dela. E eu disse, minha querida, eu vim falar do amor de Deus, não foi da vida do seu esposo, não. Ela, mas o meu esposo, eu me afastei porque o meu... Eu digo, irmão, deixa eu dizer uma coisa, o que foi que a senhora fez para que a senhora me orasse em seu casamento com seu esposo? Que ele errou, aleluia, né? Todos nós erramos, mas que a senhora não fizer nada para me orar, não lutar pelo seu casamento, né? Que a senhora não fizer a sua parte, como a senhora quer que seu esposo mude. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer melhor, vamos juntas orar e apresentar a vida do seu esposo diante do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós que somos crentes, que somos mulher de Deus, a gente temos que orar, não criticar nem apontar o nosso companheiro, porque a partir do momento que uma mulher se casa, se torna uma só carne. Quando a esposa vem falar do esposo, ela está falando dela mesmo. E quando o esposo passa para falar da esposa, ele está falando dele mesmo, que se tornou uma só carne, né? E muitas pessoas, irmão, eles vivem, né? E outra pessoa que disse, irmã, eu sou crente, eu conheço a palavra, eu faço tudo para chegar no céu. E de repente ela dizia para mim, eu só obedeço a minha mãe e meu pai, mas nem o meu patrão, nem ao meu marido eu obedeço. Eu digo, como a senhora diz que é cristão, conhece a palavra e não quer obedecer? Porque qual é a esposa que não obedece o esposo, não obedece o seu patrão e é abençoada e quer morar no céu? Qual é o céu que a senhora acha que a desobediência, aleluia, glória a Deus, vai levar a senhora? Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher abaixava a cabeça e ficava pensando que a gente casa é para obedecer o nosso esposo, que você quiser ter um casamento saudável, que você quiser ter uma família equilibrada, que você quiser uma família abençoada, você tem que aprender a respeitar, aleluia, glória a Deus, o seu esposo, e que o seu esposo também venha a respeitar a você, que você possa andar de mão dada com seu esposo, que vocês possam buscar a presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas muitos dizem assim, irmã, eu não sou crente, mas mesmo assim, irmã, mesmo que não seja, mas que você fizer o melhor diante de Deus, você vai ter um casamento equilibrado, você vai ter uma vida equilibrada, né? Aleluia, que você não sentiu desejo até hoje de aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. Pede a Ele para Ele colocar esse desejo em teu coração. Nessa tarde eu quero fazer uma oração para os casal, para aqueles que não se entendem mais com as esposas, os esposos que não se entendem com as esposas, para que eles venham ter um casamento equilibrado, para que eles venham receber a bênção do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque quando você escolheu a sua esposa, quando você escolheu o seu esposo, né, que o nosso Deus colocou foi para que amar e respeitar, né, até a morte, que a gente venha se forçar para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida, aleluia, glória a Deus, uma vida, né, confortável dentro do nosso lar, com a nossa família, porque família é construção de Deus, família é um projeto de Deus, que você seja essa família que esteja no projeto do nosso Salvador Jesus Cristo. Ore comigo nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez estou aqui diante da tua presença, ó Pai, para em primeiro lugar te pedir perdão, te agradecer pela minha vida, pela minha salvação. Meu Deus, nessa tarde eu quero te apresentar, Senhor, cada um casal, cada uma família, ó Pai, que nessa tarde os esposos, ó Pai, venham respeitar as suas esposas, que os esposos, ó Deus, tenham um caráter saudável no seu casamento com a sua esposa, ó Pai, que nessa tarde os esposos, ó Deus, não vejam outra mulher na frente dele, a não ser a sua própria mulher, meu Pai, e que as mulheres não possam ver outro homem que não seja
seja o seu próprio marido, ó Pai, que eles possam se amar e se respeitar, meu Pai, que eles possam andar de mão dada, Senhor, que eles venham ter um casamento saudável, que eles venham ter um casamento no equilíbrio, que eles venham, meu Deus, aleluia, ter um comportamento saudável diante dos filhos, que os filhos venham respeitar os pais, que os pais venham respeitar os filhos, Senhor, que eles possam estar debaixo da tua proteção. Meu Deus, nessa tarde visite cada um casal, visite cada uma família, coloque amor no coração dos casal, coloque, ó Deus, sinceridade, coloque, Senhor, um coração, Senhor, de paz, Senhor, iluminado, meu Deus, que nessa tarde tu venha liberar, Senhor, perdão na vida dos casal, Senhor, que nessa tarde coloca, Senhor, desejo, Senhor, de amar um ao outro, Senhor, desejo de te servir, de te adorar, Senhor, que nenhum mal, Senhor, nenhuma seta venha destruir nenhum casal, nenhuma família, meu Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada uma vida, sobre cada uma pessoa, meu Deus, que vai ouvir essa humilde oração, meu Pai, que ela venha sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha se fazer presente, que os casamentos sejam os casamentos para a honra e glória do teu nome, Senhor, que o Senhor esteja no meio de cada um deles, Senhor, que o Senhor seja, meu Deus, aleluia, meu Pai, glória a Deus, meu Deus, a coluna, Senhor, que use cada um casal como canal de bênção, meu Pai, meu Deus, que nessa tarde tu visita os lares, Senhor, que nessa tarde tu visita os corações, Senhor, oprimidos, os corações tristes, angustiados, levando alegria, paz, a união, meu Pai, vai visitando, vai libertando, transformando, meu Pai, eu te peço, já crendo e acreditando na vitória de cada um, Senhor, daqueles que já te aceitaram, aqueles já afastados, aqueles que nunca aceitou, Senhor, aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. Eu te peço pela minha vida, pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos, Senhor, que eu aprenda, meu Deus, ter um casamento, meu Deus, no equilíbrio, meu Pai, que eu venha ter mais e mais sabedoria contigo, que eu aprenda, Senhor, descer a casa do oleiro, que o Senhor me ensine a buscar a tua presença, Senhor, que o Senhor me ensine, meu Deus, a andar em santidade, Senhor, que o Senhor me ensine a me comportar, Senhor, ter um linguajar saudável, meu Pai, eu te peço, já crendo e acreditando na vitória, em nome do teu Filho, aquele que vive e reine para todo sempre, amém, e que Deus abençoe sua vida nessa tarde, que você venha aprender um pouco com Deus nessa tarde, que Deus abençoe.